como é bom dar o Evangelho sem o véu da letra. O Evangelho em espírito e verdade. Que muita gente, a princípio, não aceita, mas com o tempo vai se esclarecendo e vai aceitando. Como, por exemplo, aqui uma carta. Irmão presidente, Deus está presente. Na minha casa, esteve um homem e afirmou que não existe a reencarnação. Como eu não sei dizer em que trecho da Bíblia está a reencarnação, peço uma explicação a respeito para provar a ele. Meus amigos, meus irmãos, eu já expliquei tantas vezes a lei da reencarnação, que muita gente pensava que a reencarnação era propriedade do Espiritismo. E quem inventou a reencarnação foi o Espiritismo. O Espiritismo tem 100 anos de idade. O Espiritismo é de ontem, como codificação. Reencarnação é uma lei divina mais velha do que o próprio homem. Já existia antes de existir o planeta Terra. Por isso mesmo o próprio Jesus reencarnou muitas vezes, mas não nesse mundo, em mundo muito mais adiantado, e em outros mundos adiantados. Onde está a reencarnação? Quem tiver olhos de ver, quem não tiver catarata mental ou espiritual nos olhos, vê a reencarnação em toda a Bíblia. Só não vê quem ainda está com areia nos olhos. Mas principalmente na parte do Novo Testamento, na parte já de Jesus diretamente, quando ele fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, nascer muitas vezes de novo. Então ele perguntou, mas como é que pode uma pessoa já sendo velha nascer de novo? Pode entrar de novo no ventre materno? Não entendeu, porque ele achou que nós tínhamos uma vida só, como é que pode nascer de novo? Mas claro, depois que usou aquele corpo, morreu, toma outro e vai evoluir até chegar à perfeição. Por isso é que há pessoas inteligentes e pessoas burrinhas. As pessoas que não reencarnaram muitas vezes custam entender tudo. São pessoas como se destapadas, pessoas que andam de guarda, porque tudo é difícil a essas pessoas para entender. E outras entendem logo. Entendem logo. É triste, a burrice humana é uma prova de pouca encarnação. E a inteligência é a prova de que já houve muitas encarnações. Aí está a justiça de Deus. Deus não faz filhos desiguais. Cria um Rui Barbosa e um pobre coitado, ignorante e débil mental. Não! Todos chegarão ao Rui Barbosa, de reencarnação em reencarnação. Mas é trabalho próprio, merecimento próprio. Qualquer pessoa evoluída acredita na reencarnação. A involuída não aceita, não adianta. Tem que nascer outras vezes até entender. Noutra passagem, os discípulos estavam comentando o que o povo dizia acerca de Jesus. Então Jesus chegou e surpreendeu os apóstolos no cochicho. Então Jesus, com aquela sua dupla vista, pegou os pensamentos deles e perguntou: o que é que vocês estavam falando aí? Bem, não é, senhor? É o que o povo diz a teu respeito. Mas o que é que o povo diz? Bem, uns do povo dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Ou qualquer outro dos profetas. Quer dizer, então Jesus, para deixar de ser Jesus, para ser Elias ou Jeremias, então tinha que reencarnar.
Elias ou Jeremias. Se a reencarnação fosse um logro, fosse uma invenção, uma fantasia, Jesus, com aquela proverbial franqueza, diria aos seus discípulos: que tolice é essa aí? Pois se eu sou Jesus, como é que eu posso ser Elias ou Jeremias? Que bobagem! Crianças, eu sou Jesus. Mas não. Ouviu aquelas coisas e continuou: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Foi quando São Pedro, tomado pela centelha divina, bradou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completou: e tu não és Pedro? Kefas. Kefas quer dizer pedra. Sobre esta pedra que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. A reencarnação não é invenção de Allan Kardec, não. A reencarnação é uma lei universal, criação de Deus antes que Jesus existisse. Vejam vocês até onde remonta a reencarnação. Aliás, vocês podem fazer uns testes. Vocês olham assim uma pessoa, podem ver quantas vezes foi mulher e quantas vezes foi homem. Porque o espírito não tem sexo, ele evolui nos dois. Ora vem como homem, ora vem como mulher. Se foi um homem conquistador, abusou das mulheres, vai voltar mulher e vai apanhar de mão em mão, até ficar quite. Outro dia um senhor aí me perguntou: mas então o homem pode depois voltar à mulher? Como é que não? Vai voltar à mulher, sim, senhor. Ué, reencarna para pagar o que fez errado. Se abusou das mulheres, vai voltar à mulher e vai levar peteleco. Vai encontrar também os seus galãs de esquina. Dentro da lei humana, tudo se arranja, mas dentro da lei divina não se arranja nada. É a lei, sim, sim, não, não, porque esta é que é a palavra de Deus. Olha aí a prova da reencarnação. Aquela nossa irmã foi sem armas para discutir com o pregador, porque ele disse que a reencarnação não existe na Bíblia. É porque não existe para quem não tem olhos de ver. Muita gente ainda vai naquele erro. Antes de Cristo, depois de Cristo. A história da humanidade está dividida em dois períodos: antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é uma bobagem. Isso é uma piada. A história podia fazer assim: antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus. Porque parece que Jesus nasceu naquele período em que ele veio pessoalmente a nós. Não. Jesus já existia antes do planeta ser formado, por ele mesmo e sua equipe, pelos seus emissários. E é ele mesmo quem diz, que vocês sabem, na genealogia dada por Mateus logo no princípio do Evangelho, e na de Lucas também dá, Jesus nasceu filho de José, da casa de Davi. Então parece que Jesus é descendente de Davi. Não, Davi é que é descendente de Jesus. Parece absurdo? Não. Tudo já estava preparado e profetizado no Velho Testamento. Então o próprio São Pedro aqui lembra a passagem em que Davi, o rei profeta, já falava do seu Senhor que viria a este mundo. E como fala? Assim: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi é ascendente de Jesus, como é que ele pode chamar Senhor? Porque não era Jesus o descendente, sim o próprio Davi. Quer dizer, tomando a condição humana, Jesus escolheu a casa de Davi.
E essa árvore genealógica humana para Jesus não tem nenhum valor. Que ele era o Verbo feito carne, o Deus feito homem, para a nossa salvação. Portanto, este versículo de Davi patenteia a reencarnação. Pois se Jesus nasceu na casa de Davi, devia ser mais moço que ele. Mas não, como muitas vezes na própria vida de cada dia, vocês mesmos conhecem filhos que são mais inteligentes do que os pais. Por quê? Porque são espíritos mais velhos que seus pais. Isso prova o quê? Que os chamados fenômenos espíritas não foram inventados por Allan Kardec. Eu acho graça nessa infantilidade. Meu Deus do céu, o Allan Kardec é do século passado. Isto aqui tem 4 milênios, 4.000 anos, quando o Espiritismo nem sonhava ser codificado. Tudo isto pertence a Jesus, tudo isto pertence a Deus. Não pertence a Allan Kardec. Kardec nunca teve a petulância de dizer: eu inventei isto é meu. Como também o irmão operário diz: não inventei nada, apenas expliquei melhor para que todos possam compreender. Eu contei ainda ontem a um advogado que era materialista, mas que se transformou com a nossa pregação. Contei a ele o caso de um grande criminalista, um grande advogado, um grande vulto das letras forenses, digamos assim, porque ele é sempre citado, César Lombroso, tanto que ele foi o autor da teoria do criminoso nato. Certas pessoas trazem os traços que demonstram que já nasceram para matar. César Lombroso era tão materialista que lançou essa teoria do criminoso nato, do homem que já nasceu criminoso e cuja missão é matar. E lá razoava com a sua cultura jurídica. E era materialista, não acreditava em nada. Um dia, Lombroso estava no seu gabinete, no silêncio da noite. E daí a pouco ele vê um vulto. Ele começou a levantar os olhos, com muita surpresa viu que era a própria mãe dele. Levou um susto danado, porque mesmo sendo a mãe da gente, nessas horas que o negócio assusta. Pois bem, ela mesma começou a falar: não se assuste, meu filho. Sou eu, sua mãe. Vim para lhe dizer que você está num caminho errado. Você baixou no morro errado. Mas como? Meu filho, agora eu estou do lado de cá, você vê que eu não morri. Como é que você vem acreditar na morte? E como é que você vem dizer que alguém nasce para matar? Que há o criminoso nato? Meu filho, isso é uma barbaridade diante de Deus. Deus não cria ninguém para ser criminoso nato. Ele ficou num impacto, perdeu a voz, não pôde argumentar com a própria mãe. No dia seguinte, à mesma hora, voltou a velhinha lá. Cezinha, sou eu, filhinho. Ô, mamãe, o que há? Já estava mais encorajado. Até que se habituou, passou a falar com o espírito da mãe como se ela estivesse viva na sua própria casa. Claro que isso mudou completamente a linha lombrosiana. Ele próprio já era um tipo lombrosiano, àquela altura, vítima da sua própria criação. Pois bem, renegou a tese do criminoso nato, passou a ser um espiritualista 100%, e um dos mais categorizados, porque nunca se deixou levar por fantasia. Meu Deus do céu, como estes casos, tantos outros. O caso de um cientista que se convenceu da realidade, da imortalidade da alma, com um fato pitoresco.
ele sentado em sua mesa de trabalho, escrevendo. Daqui a pouco começou a sentir que estava meio tonto. E começou a se desprender. Daqui a pouco ele estava no teto vendo o próprio corpo dele. Mas como é que pode, se eu estou aqui, como é que eu estou lá? Depois de muita tonteira, ele descia devagar e aterrissando até entrar no corpo. O que é que isso prova? Que o ateu pode ser espírita, o padre pode ser espírita, que o padre pode ser vidente, pode ser auditivo, pode ser de incorporação. Um judeu pode também receber um desses dons e até pregar o cristianismo por incorporação ou influência. Um positivista, um livre pensador, todos têm esses dons que independem de qualquer codificação feita por homens. É onde todos vão chegar à conclusão de que só há uma religião chamada cristianismo, o resto vai tudo desaparecer e já vai tarde. Porque o que é que nós estamos vendo aí? Criam-se religiões para os homens brigar. Criam-se partidos políticos para os homens se devorarem uns aos outros. Toda divisão é apenas um pretexto para fazer campeonato de briga. Religião, infelizmente, não tem servido senão para dividir os homens. Lançar o ódio, que é pior, em nome do próprio Deus, que é amor. Essa é, infelizmente, a verdade. Coisas de crianças traquinas. Crianças que brincam com traques de bomba. Vivem se digladiando, se guerreando por causa de Deus e do Evangelho. Espera aí. Pelo contrário, está no Evangelho e a advertência do nosso Mestre. Mais se exigirá de quem mais recebeu. Quem fala em nome de Deus não pode pregar o ódio, de modo algum. Os maiores criminosos do mundo são aqueles que pregam o ódio em nome de Deus. Por isso é que baixou este plano das formas, a LBV, para mostrar aos religiosos que Deus é amor e nada existe fora desse amor. Ora, eu sei que o conhecimento da verdade apresenta a pregação de um evangelho diferente, de um evangelho que não é qualquer um que conhece. E vou dar como exemplo esta parte do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de São Lucas. Prestem atenção. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando se ouviu esse ruído, juntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e maravilharam-se, perguntando: mas não são galileus todos esses que estão falando aí? E como é que nós os ouvimos falar cada um na língua do nosso nascimento? Partos, medas, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia,
o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas de Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas línguas as grandezas de Deus? Ficaram todos perplexos e perguntavam uns aos outros: mas que quer dizer isso, afinal? Mas alguns engraçadinhos diziam zombando: eles estão embriagados. Mas o apóstolo Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens da Judéia, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, prestai ouvido às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que ainda a hora terceira do dia. O que se cumpre é o que está dito no profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. Sonharão os vossos anciãos. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que evocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí está a descida do Espírito Santo que tinha sido prometida por Jesus. Ora, tudo isto está no véu da letra. Vocês não podem entender este evangelho sem suspender o véu. É assim como uma senhora que vem de véu, vocês olham, mas não sabem bem como é o rosto. Quando ela levanta o véu, diz: ah, agora sim. No carnaval, muita gente anda mascarada. A gente tem que suspender a máscara para ver quem é. Às vezes é tão diferente do que parece lá fora. O evangelho, se não for interpretado em espírito e verdade e à luz do novo mandamento, ele não tem finalidade nenhuma. É apenas um fogo de discórdia, um foco de perversão, de confusão social, religiosa e assim por diante. Meu Deus do céu, o que aconteceu é que os apóstolos foram chamados crus. Vieram ainda cruzinhos, como a gente diz para um principiante: você ainda está muito cru, mas com o tempo você vai amadurar, vai amadurecer. Experiência. E a vida que vai lapidando os caracteres. Às vezes é um locutor que começa a falar e diz: bom, você ainda está muito cru, mas tem material de voz, você vai continuando aí que você ainda vai acertar. E para um radioator, para um jornalista, para um declamador, muita gente que ainda tem aquilo lá incubado, precisa ser posto à tona, revelado por alguém que tenha gênio revelador. O que pode parecer? Um ruído que desceu do céu e desceram as línguas de fogo. E aí os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Eram galileus e passaram a falar línguas estranhas, tanto que as testemunhas diziam: mas como é que pode ser uma coisa dessas? Eles não são galileus?
E como é que nós estamos ouvindo cada um deles falar na língua do nosso nascimento? Nós que somos partos, medas, elamitas, e esses que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, uns judeus, outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós ouvimos falar essa gente as nossas línguas? Então os engraçadinhos daquele tempo, como há em todas as épocas, diziam: eles estão embriagados. Mas então, um homem embriagado consegue falar uma língua estranha, a do seu país? Evidentemente não. Os apóstolos foram preparados, entraram crus. Cada um deles era muito cru, mas foi sendo lapidado pelo Mestre, nas experiências que o Mestre Jesus fazia, e que eles também teriam que fazer, mas não poderiam fazer se não recebessem o Espírito Santo. Então agora é que chegamos ao ponto crucial, que vem a ser Espírito Santo. Eles estavam ali, veio um ruído do céu, desceram línguas de fogo e eles começaram a falar línguas estranhas. Então vem essas fantasias aí, que o Espírito Santo é um sopro que vem lá de cima, vem do Rio Guandu, vem do Morro do Corcovado. De onde é que vem esse ruído estranho e depois dessas línguas de fogo? Evidentemente, hoje nós compreendemos isto com uma naturalidade 100%. São os próprios espíritos guias, cada um tomou o seu protegido, porque cada um era protetor. Eram espíritos já adiantados que iam trabalhar com os seus instrumentos. Todos eles receberam o seu guia espiritual. E esse é que é o Espírito Santo. Então, se o guia espiritual era francês, fala francês. Se era inglês, fala inglês. Se era alemão, fala alemão. Se era latino, falava o latim. Se era árabe, falava o árabe. Tão fácil de compreender. Vocês vejam, por exemplo, um detalhe interessante. Eu já contei aqui o caso de uma senhora empregada, uma senhora preta, que não sabia nem português, não sabia nem o idioma nacional. Pois bem, de quando em quando esta mulher caía em transe e falava em latim, e era um latim formidável. Que é isso? Espírito Santo. O que quer dizer Espírito Santo? É o Espírito que baixou nessa mulher. Houve um fato comentado de uma criança em Minas Gerais, com 5 anos falava uma língua que ninguém conhecia. Então, a família atarantada, ouvindo aquilo, que há? Ou ficou maluca essa criança ou está falando uma língua. Então vamos aos professores de língua. Então foram aos professores de colégio. Francês não é, inglês não é, alemão não é. Como é que é? Não era nenhuma das línguas vivas ensinadas nas escolas. O que é que podia ser aquilo, meu Deus? Uma criança de 5 anos. Estava começando a estudar. Então se lembraram lá de um professor que sabia línguas mortas. Então foram ao professor das línguas mortas e mandaram a criança falar. A criança começou a falar. Ele disse, não é latim, não é grego e não é hebraico. Bonito, então o que diabo é? Até que um dia, viajando por aquela localidade, um professor de línguas antigas, super mortas, foi dado ao pai da criança este presente régio. Este homem ouvir o seu filhinho de 5 anos, naquela língua estapafúrdia. E o homem ficou arrepiado, porque o menino estava falando o hebraico do tempo de Moisés, que hoje não se fala mais. E o que se fala aí é Yiddish. É o judeu moderno com o grego moderno.
mas não é o grego antigo, não é o hebraico antigo. O primitivo não era aquele hebraico do tempo de Moisés. Ora, agora vocês me digam aqui uma coisa. O menino não tinha estudado. Estava começando o beabá, digamos assim. Como é que esse menino podia falar uma língua tão antiga, que só se falava no tempo de Moisés? Evidentemente é o Espírito Santo. Portanto, não há mistério nenhum, não é língua de fogo, coisa nenhuma. Era aquela revoada de espíritos, digamos assim, que eram muitos os apóstolos, discípulos. Então, aqueles espíritos desciam com uma velocidade inimaginável e dava essa impressão de que eram línguas de fogo. E a impressão, a emoção dos espectadores é que lembrava esse ruído do céu, porque eles estavam realmente eletrizados. Era uma força extraordinária que baixava neles. Mas eram apenas espíritos guias que tomaram seus médios para trabalhar pela humanidade. Então, o que foi que aconteceu? Vejam bem que coisa interessante, para vocês verem, os fenômenos chamados espíritas não são espíritas coisa nenhuma, são fenômenos de Deus, já existem desde o princípio do mundo, como a Bíblia está cheia deles desde Moisés, quando o próprio Moisés falava com Jeová, que Jeová coisa nenhuma, era Jesus e às vezes não era Jesus, era um dos emissários de Jesus. Aliás, o chamado sermão profético, quando Jesus prevê o que vem aí até o ano 1999, o que é que ele diz também? Vem isso, vem aquilo, vem hecatombe, vem inundação, vem chuva de granizo, vem chuva de pedra, vem calor de rachar. Olha esse calor do Brasil, Deus me livre e guarde. Nunca vi coisa igual. Está tudo assim, transvariando, até os elementos naturais. Por quê? Porque eles sofrem o impacto dos baixos sentimentos humanos. Muita gente não sabia disso. Há espíritos guias que tomam conta das águas, tomam conta das nuvens, dos mares, dos rios, dos oceanos, dos germes, dos micróbios. O jeito às vezes está com um bacilo de coque lá, já está comendo por dentro do pulmão dele. Mas se o indivíduo mostrar arrependimento e começar a fazer o bem, o que é que acontece? O espírito que preside aos germes, aos bacilos, começa a tirar aquele negocinho. O jeito vai começando a ficar bom, os pulmões fortes, tira outra radiografia, não tem mais nada. Ou será que Deus não tem poder de fazer isso? Vocês estão vendo como é extraordinário este livro santo. Só a leitura traz tanto conforto aos que sofrem. O que seria de nós sem este livro sagrado que é o Evangelho de nosso divino chefe? Eu sempre digo assim, divino chefe, porque esta palavra tem mais prestígio que a outra. Os homens gostam de falar em chefe. Líder. Ora, chefe, só há um, é Jesus. Líder, só há um, é Jesus. Não há outro, não. Eu já expliquei isso tantas vezes, até na TV Rio, naquele programa Preto no Branco. Nunca me intitulei apóstolo, nem emissário de Jesus. Nunca me intitulei inventor de nada, não trouxe nenhuma novidade. Eu sou apenas o estafeta, a figura mais humilde que vocês possam querer. Tal taifa,
É o entregador dos telegramas, vai humildemente a pé ou de bicicleta, quando aluga uma, entrega as mensagens. Vai de casa em casa entregando as mensagens. Sou eu. Nunca tive vaidades a esse respeito, e é por isso que Jesus me abençoa. Essa história de se dizer representante de Deus, essa não. Não. Sabem por quê? Porque os frutos revelam a árvore. Então, os fatos provarão que eu sou sem que eu precise dizer. Nunca me intitulei representante de Deus. Representante de Deus, como há poucos dias ouvi um figurão falando lá depois de ter bebido seu uísque, já estava alto. Então o homem dizia lá: é com prazer que venho aqui, saudando os representantes do povo e os representantes de Deus. Mas não há isso, Deus não tem representantes. Basta ver que há tantas religiões falando em nome de Deus, em nome de Jesus, do Espírito Santo. Então todos os que fazem isso são representantes de Deus. Mas cada um prega diferente, então Deus pensa diferente. O católico prega de uma forma, o protestante vem e prega de outra forma. Aí vem o espírita, prega de outra forma. Vem o judeu, prega de outra forma. Vem o muçulmano, prega de outra forma. Com quem é que está a verdade? Se todos são representantes de Deus, então Deus é muito contraditório. Não. Antes de João 23 levantar a bandeira da unificação dos cristãos, meu Deus do céu, isso para nós aqui já era um fato corriqueiro desde 49. Desde 49, a LBV pregava a unificação dos cristãos. Depois os cristãos lá só são católicos, ortodoxos e protestantes. Mas os espíritas não são cristãos? Os esotéricos, teosofistas, todos os demais, para nós, são cristãos. Os positivistas, os ateus, livres pensadores, todos são evidentemente cristãos. Por quê? É isso que eles não sabiam explicar, porque não entendiam o próprio Evangelho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus para o planeta Terra, era Jesus. Todo mundo foi criado por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Portanto, todas as criaturas são eminentemente cristãs. Sem nenhuma exceção ou desigualdade. Aí sim, então temos que fazer um concílio ecumênico representado por todas as criaturas de Deus, porque não há uma criatura que não tenha sido criação divina. Sai dessa! Não tem saída! Claro que há aí no meio de tudo isso um trocinho chamado reencarnação. Há tantas religiões, filosofias, seitas. Quantos são os graus de entendimento da criatura humana? A proporção que a criatura evolui de reencarnação em reencarnação, ela vai mudando de religião, procurando sempre uma cada vez mais alta, mais evoluída. Portanto, são necessárias todas as religiões. Como eu sempre digo aqui, eu sou contra a petulância, a insolência dos que se arvoram em proprietários do céu, do inferno, de Jesus, de Deus e tudo mais. E não são. E a nossa pregação, ela é incontestável, irretorquível, irrefutável, não tem saída.
que do contrário Deus seria incompetente, como esses que andam aí, falam mal por ignorância. Eu dei o exemplo de Saulo de Tarso. Esse era um gênio, mas tocado de fanatismo, acabou apelando para a ignorância sem saber. E perseguia Jesus e perseguia os seus discípulos. Mas depois, como se reabilitou? Vejam bem que os próprios judeus já o perseguiam, já o queriam matar. Por quê? Porque ele já pregava de uma forma diferente, dizendo que Jesus era o Cristo prometido desde Moisés. Está aqui. Vejam bem esse outro lado extraordinário da vida de Saulo. Pois se ele perseguia os cristãos, conseguiu cartas para perseguir até em Damasco os cristãos. Foi ele que levou Estevão ao apedrejamento, levou Abigail a morrer de desgosto. Por isso é que ele não casou para se reabilitar àquela própria encarnação. Um homem naquelas condições não podia casar mesmo, a não ser para desgraçar a esposa. Agora o lado tremendo. Saulo não era acreditado na sinagoga. Voltou lá para pregar uma coisa diferente. Os judeus não o aceitaram. Por sua vez, os apóstolos e os discípulos do Cristo também não aceitaram, porque pensavam que ele estava ali apenas para prendê-los e depois mandar lapidá-los. Vejam, imaginem o que sofreu esse homem. Por isso é que Jesus disse a Ananias, quando Ananias reclamou: mas Senhor Jesus, eu é que vou chamar Saulo de Tarso? Eu é que vou abrir os olhos dele? Pois ele vive a nos perseguir, tem maltratado os teus santos em Jerusalém. O que é que Jesus disse? Não, Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. Eu mostrarei a Saulo quanto vai ter de padecer por causa do meu nome, em vista do que tivera praticado. E de fato ninguém mais sofreu que esse homem. A vida de São Paulo é uma coisa extraordinária. Graças a São Paulo, o cristianismo se firmou nos pés e hoje é invencível, é imbatível, é incomparável. Está dominando o mundo. Neste fim de ciclo, dominará o mundo inteiro. Ainda tenho muita coisa boa para lhes comunicar. Do que vem lá, hein? Certas coisas nas dobras dos papiros do Apocalipse. Neste século, vocês vão assistir à conversão dos judeus. Vai se cumprir a profecia de São Paulo. Os judeus vão cair de joelhos e reconhecer que aquele Jesus era realmente o Cristo de Deus. É a vitória do amor, como o próprio Jesus previu. Depois que eu for glorificado, isto é, crucificado, atrairei a todos pelo meu amor. O amor de Jesus é que salvará essa pobre humanidade descontrolada, confusa, desnorteada, que não sabe mais o que faz. Vocês entendem o mundo atual? Ninguém mais entende ninguém. Está todo mundo jogando como cabra cega. Todo mundo dando marradas, chifradas, coices. Ninguém se entende mais. Por quê? Está faltando Jesus na política brasileira. E não há outro caminho para a salvação do Brasil. É Jesus. É o Evangelho do Cristo de Deus. Neste final de ciclo, nós vamos assistir a muitas coisas impressionantes. E vamos assistir ao cumprimento da grande profecia de São Paulo apóstolo, a conversão dos judeus.
Os judeus vão cair de joelhos e vão proclamar ao mundo que aquele Jesus que eles negaram, que eles crucificaram, era realmente o Cristo de Deus. Prestem atenção, porque isso vai acontecer com muita gente boa ainda no Brasil. Vai cair do cavalo. Aí, por que é que Jesus foi me buscar? Havia tanta gente para Jesus chamar. Por que é que foi buscar a mim para esse trabalho? Porque eu conheço a igreja protestante, conheço o espiritismo, conheço o judaísmo. Tinha que ser um homem assim que conhecesse todas essas coisas, para falar com autoridade. Então vejam bem, qual foi a ordem que Jesus deu a São Paulo? Ir aos gentios. O que é que eu estou fazendo aqui desde 1949? Eu comecei nesse trabalho em 48, e ninguém faz um prédio sem antes fazer uma planta. Pois bem, a ordem recebida, Zaru, ir aos gentios. E eu estou levando o evangelho aos ateus, aos judeus, aos positivistas, livres pensadores, mostrando, à luz do novo mandamento, que todos os homens são eminentemente, evidentemente cristãos, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as criaturas são de Deus, todos são criações divinas. Ora, não é uma estranha coincidência que exatamente o Brasil venha a aceitar o novo mandamento que nenhum outro país aceitou? Porque agora no Brasil é que está o povo de Deus. É esse povo de pretos, de mulatos, de portugueses, de brasileiros, de índios, de italianos, de sírios, de libaneses, homens de todas as raças, amalgamadas pelo milagre do amor, preparando o Brasil para comandar o planeta. Esse é o grande milagre. Os homens que falam tanto nas coisas materiais não sabem colocar as questões dentro das leis eternas. Mas nós sabemos, pela vontade do Cristo planetário, o Brasil estará automaticamente governando o mundo pela força da verdade e pelo milagre do amor. Então viva a LDB, viva o PDB, viva o Brasil e viva Jesus! Muito obrigado a todos vocês pela atenção que me dedicaram e retribuo levando aos seus corações as bem-aventuranças imortais do Sermão da Montanha de Jesus.
ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.